Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia precioso, um dia sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Bom dia, bom dia, bom dia para vocês, amém? Shalom, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, amém? Gente, eu não sei vocês, mas hoje eu senti uma dificuldade na oração, uma guerra na oração muito grande. Hoje, vou falar uma coisa para você. Hoje tava pesado. Mas o capeta foi, amém, destronado em nome de Jesus. Todo dardo inflamado foi derrubado, mas tem dias que são mais pesados, amém? Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje eu senti um peso muito grande, como se algo... Queridos, toda hora eu olhava aqui em volta da minha casa, eu tinha a impressão que alguém estava passando em volta da minha casa. Eu tô na cozinha, eu tinha uma impressão. Eu falei assim, tem uma cambada de bruxo aqui, peraí. Então eu sabia que tinha bruxo em projeção astral, em tudo isso. É comum, tá, gente? Quando a gente se levanta assim para fazer esse tipo de coisa, orar todos os dias, a gente se torna o alvo deles, né? Porque a gente já começa a atrapalhar o que eles estão fazendo. Então começa o quê? Começa um levante muito grande. Mas hoje eu senti um peso, vocês não estão entendendo não. Meu Deus, muito grande, muito grande, muito grande. Senti hoje algo muito forte. Mas no final eu já vi, né? Quando ali tá faltando uns 15 minutos para terminar, eu já vejo que acabou aquilo ali, aquela resistência saiu, sabe? Teve aquela hora que eu pedi, eu falei, gente, vamos... O Senhor falou, todo mundo ora em línguas para destruir as fortalezas. Eles levantaram fortaleza, pra vocês não terem força para orar. Aí a hora que eu comecei a orar em línguas, que eu acredito que vocês também, eu comecei a ver os muros quebrando, as muralhas quebrando, assim, muito forte. Meu Deus do céu. Mas enfim, gente, ontem foi sobrenatural, não foi? A nossa live. Eu ainda fui ali pra sala e fiquei no Shabá. O apóstolo foi lá pra cima, pro quartinho de oração. A Nani continuou deitada aqui embaixo da mesa. Gente, foi muito sobrenatural. Meu Deus, muito, muito sobrenatural. Muito. Foi muito, 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 muito sobrenatural. Amém? Queridos, hoje, né, tem uma aula. Quem estava na aula de sexta-feira? Hoje eu vou ministrar sobre libertação em alto nível. Hoje eu vou falar para vocês algo muito legal de libertação. Hoje eu vou dar uma aula de libertação, tá? Então, se você quer aprender um pouco, né, nessa aula, que vai ser dentro do culto, vai ser hoje às 19 horas. Do mesmo jeito que você acessa a oração da madrugada, você acessa o culto. O culto a gente não abre para todo mundo, certo? Porque a gente fala uma coisa muito profunda, né? É só para quem é um pouco mais maduro espiritualmente mesmo, amém? Ou quem deseja ser liberto. Então, para você conseguir assistir os nossos cultos, né? Acredito que aqui todos saibam, mas sempre tem um novato ou outro, certo? Os nossos cultos é toda segunda e toda sexta às 19 horas. E hoje eu vou dar uma aula para você sobre libertação em alto nível, certo? Glória a Deus. Aleluia. Assisti a oração, fui visitada pela Senhora. Uau, é forte. Queridos, é muito forte. Então hoje eu vou trazer para vocês como que funciona uma libertação em alto nível, amém? Como que você precisa estar preparado ou preparada, tá? Mas eu falo para você, aqueles que alcançam essa unção e essa autoridade, eu falo para você, é muito importante, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Apóstolo, eu vomitei depois da oração direcionada, amém? Glória a Jesus.
Nós entramos. Por que a pessoa vomita? Libertação. Porque, queridos, quando você entra nas regiões celestiais, você entra debaixo do manto do fogo do Senhor. É puro, santo esse lugar. Por isso que eu entro e tiro vocês de lá, tá? E aí as pessoas, né? E eu também carrego essa unção que despedaça o jugo. Amém? Então, esses sintomas de vômito, esses sintomas de ânsia, de sono, é o Senhor libertando. É o Senhor tirando os plugs, né? Que o diabo colocou na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções. Queridos, é muito sobrenatural. Vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos passar a vida inteira guerreando contra demônio, principado, potestade. Aí tem gente que fala assim, quando acaba? Nunca. E se a gente conseguir vencer isso aqui, a gente vai dar salvação. Amém? O diabo, querido, só não mexe com quem faz a vontade dele. Põe isso na sua cabeça. Quem faz aquilo que o diabo gosta, por que o diabo vai mexer? Essa pessoa está no muro e o muro é do diabo. O muro é do diabo. Você já escutou? Quem sabe essa história? Que o muro é do diabo. Quem sabe? Quem sabe essa história? Diz que... Vou contar para vocês enquanto o pessoal vai entrando. Né? É uma piada, uma história, não sei. Mas é mais ou menos assim. Que havia um muro que estava entre o céu e entre o inferno. E aí tinha uma pessoa em cima do muro. Certo? E aí os anjinhos lá do lado do céu ficavam bem assim, ei, fulano, desce, vem pra cá, não sei o quê. E ficava falando, olha, aqui é assim, aqui é assado, aqui você vai receber isso, aqui você vai receber aquilo. E do outro lado, os demônios lá, divertindo e tá lá, e nem ligava pra ele, né? Ele falou assim, mas oxe, aqui os anjos tudo querendo saber, né, querendo que eu desça, que eu vou pro céu, e os demônios aqui nem fica fazendo, né, politicagem para mim ir pro inferno. Aí ele foi e perguntou, ei, aqui ó, os anjos estão tudo pedindo para mim ir pro céu, e por que vocês não ficam me chamando? Aí os demônios falaram, o muro é nosso. Amém? Então, por que os demônios iam ficar fazendo política se aquele homem estava no muro e o muro pertencia a Satanás? E quando eu escuto histórias como essa, eu entendo que Deus, ele é seletivo demais. Deus, ele é exclusivista. Então, ele quer que você de verdade queira ele, não que você fique no muro, tá? O muro é de Satanás. Põe isso na sua cabeça. O muro é de Satanás. Então, queridos, o diabo, ele não vai encher o teu saco se você estiver fazendo as coisas erradas. O diabo, ele não vai aperrear o seu juízo, morder o seu juízo se você estiver fazendo as coisas erradas. Agora, se coloca na brecha um pouquinho, começa a levantar de madrugada, começa a jejuar, se você não fica parecendo que vai endoidar de tanto ataque na mente, às vezes nas emoções. Por quê? Porque você se levantou. E o diabo sabe que quem se levanta pode se tornar um caçador dele. E o diabo, queridos, a última coisa que ele quer é que um cristão se torne um caçador de demônios. Por isso que a gente vai nascer e crescer debaixo de uma sociedade que o demônio isso, o demônio aquilo, o diabo isso. Queridos, o diabo ele cria um folclore que empodera tanto ele para que a gente tenha medo do diabo. Mas quando você expulsa o primeiro demônio da sua vida e você vê que o diabo fica igual uma barata seca diante da glória de Deus, você fala assim, meu Deus, o nome de Jesus é muito poderoso. Olha aqui esse demônio se estremecendo. Aí você vê que quem aperta o juízo de alguém aqui é a glória de Deus que esmaga os demônios. Então, quando eu senti isso pela primeira vez, eu entendi, amém? Eu entendi o tamanho da glória de Deus, certo? Vamos orar para nós começarmos. Glória a Jesus, aleluia. Fecha agora os teus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, esse dia, essa live,
cada homem, cada mulher de Deus que está aqui. Quero profetizar, Senhor Deus, um tempo aqui sobrenatural. Que, Senhor, o Senhor me use, Pai, de forma estratégica aqui hoje, de forma afiada, Senhor Deus. Quero pedir, Pai, que o Espírito Santo ele esteja à frente, Pai, aqui de todas as coisas. Quero declarar, Pai, que o Espírito Santo, Senhor Deus, ele seja o dono dessa live, como ele tem sido todas as vezes. Amigo Espírito Santo, nós te amamos. Nós convidamos a tua glória, nós convidamos a tua presença sobre esse ambiente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ler hoje Isaías 66 e aí a gente começa já em Jeremias. Acho que fala assim, Jeremiah ou Jeremiah, alguma coisa assim em inglês. Ou Jeremias em espanhol. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, deixa eu falar algo pra vocês. Eu vou começar a postar um conteúdo de vídeos novos, tá? Faz tempo que eu não posto, porque eu tava numa demanda muito grande. Então eu tô nesses dias trabalhando a todo vapor pra escola, pro conteúdo novo. Vou ter conteúdo em todas as plataformas de diferentes formas. Eu quero que vocês compartilhem, tá? Me ajuda me seguindo nas plataformas. Dá muito trabalho fazer isso aí. Mas o Senhor, ele tem me pedido, amém? E eu tenho muita preguiça. Tem hora porque o tempo que eu tenho, às vezes eu quero fazer outra coisa. Mas eu tenho muito conteúdo para ser espalhado, né? Por forma de vídeos rápidos, vídeos no YouTube. Então, eu quero pedir que você compartilhe, que você me ajude aí no nome de Jesus. Amém? É o mínimo que eu peço de você, tá? Então, Isaías 66. Glória a Jesus. Ok? Isaías 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderia fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir seus próprios caminhos, que têm prazer em seus próprios pecados detestáveis, não assentarei suas ofertas. Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivesse abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição. Tudo o que mais temem, pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram, praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que desprezo. Ouça esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante de suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam que o Senhor seja glorificado. Alegrem-se nele, mas eles serão envergonhados. Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? E a voz do Senhor vingando-se dos seus inimigos, antes mesmo que comecem as dores de parto. Olha só, antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá luz a um filho, que ouviu falar de algo tão estranho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessa? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora de parto e não faria nascer, diz o Senhor? Não, jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Alegre-se com Jerusalém, exultem por ela todos os que a amam e todos que por ela choraram.
bebam de sua glória até se fartarem. Como a criticaram, como a criancinha mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor: darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela. Seus filhos serão amamentados em meio aos seios, levados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém, como a mãe consola seu filho. Quando virem essas coisas, seu coração se alegrará. Vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar os seus servos, a sua ira pesar contra os seus inimigos. Vejam, o Senhor vem como fogo, e os seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo como fúria de sua ira e como fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo como fogo de sua espada, e muitos serão mortos por ele. Os que se consagraram e se purificam num jardim sagrado com um ídolo no centro, que comem carne de porco e de rato ou de outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam. Por isso, reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles. Enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações, a Tarsis, aos líbios, aos lídios, flecheiros famosos, a Tubal e a Grécia e a todas as terras além do mar. Não ouviram falar de minha fama, nem viram minha glória. Ali anunciarão a minha glória às nações. Trarão de volta nações e os remanescentes do povo e os levarão para o meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagens e em carroças, em mulas e em camelos, diz o Senhor. Diz o Senhor, eu os nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, o Senhor, falei, tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão. Vocês sempre serão o meu povo, como um nome que jamais desaparecerá. Diz o Senhor, toda a humanidade virá me adorar. Uma semana após outra, um mês após outro, quando saírem verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoraram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Aqui está falando, queridos, do inferno, tá? Os vermes são os demônios e o fogo aqui é o inferno. Todos que passarão por ali verão com o mais absoluto horror. Amém? Glória a Jesus. Nós começamos Jeremias 1, 2. Nós vamos ler Jeremias, queridos, até o capítulo 6, tá? Em casa, hoje e amanhã nós já vamos ler o 7, certo? Então, para quem é novo por aqui, a gente lê 6 capítulos em casa, tá? E a gente lê um capítulo aqui na live. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. E hoje eu quero que vocês entendam, hoje eu vou falar sobre o combustível da fé, certo? Hoje o tema é o combustível da fé. Amém? E eu quero dizer algo aqui para você, que se você entender o que é fé, você vai fazer coisas grandíssimas na presença do Senhor. Amém? A Bíblia diz assim, cada um profetiza conforme o tamanho da sua fé. Então, eu preciso que você entenda. Um carro, ele precisa de gasolina para andar, para adquirir velocidade, certo? E a gente tem vários tipos de gasolina, ou diesel, enfim. E eu quero dizer para você que quanto melhor for o seu combustível espiritual, ou seja, a sua fé, é um elemento, maior serão as coisas que você vai fazer e você vai decretar nas cortes celestiais. Uma patente espiritual sobre uma pessoa, ela é dada por mérito de fé também. Quanto maior a patente, maior é o decreto dessa pessoa. Essa pessoa decreta, vira lei no mundo espiritual. Amém?
Então vamos lá agora que eu quero que você entenda um pouquinho sobre fé, tá? Glória a Jesus. Vamos lá. Hoje eu vou trazer uma revelação do céu aqui para você entender. Vamos lá. Romanos 10, 17. Amém? Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, 17. Amém? Romanos capítulo 10, 17 vai dizer assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. O que vocês estão fazendo aqui agora, quando vocês vêm para a live, quando vocês estão ali na oração, o Senhor está aumentando o combustível espiritual da sua fé. Amém? Então, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Então, aqui está nos dando o quê? A rema de como a gente aumenta a nossa fé. Certo? Agora, abre comigo em Hebreus 11, verso 1. Eu amo esse versículo. E você precisa ter a revelação dele. Tá? Eu vou tentar explicar a revelação dele para você. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Peraí. A fé, esse combustível, é uma certeza, é uma prova, ou seja, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E é a prova das coisas que nós não vemos. Então, como que você pode provar algo que você não vê? Como que você pode provar algo que você não tocou? Então, queridos, a fé é mais ou menos isso. Você sabe porque você sabe, você tem certeza, você tem uma convicção sem dúvida de que o Senhor vai fazer algo, mesmo não vendo, mesmo não tendo vestígio, mesmo não tendo uma pista de como será, mas você crê de todo o coração. Amém? Certo? Então a fé, pega a visão, a fé, vamos resumir aqui a fé. A fé é você acreditar mesmo não vendo possibilidade nenhuma. A fé é você ter a convicção plena de que, ainda que aos seus olhos naturais aquilo ali seja impossível, você já tomou posse. Você crê porque crê que o Senhor vai fazer. Certo? Então, a fé, queridos, é uma certeza irrefutável. A fé, queridos, é uma convicção inabalável. A fé é uma prova. Mas prova do quê? A prova no Espírito de que Deus vai fazer. Amém? Agora, a questão é, pega a visão, a questão é, como que nós conseguimos chegar nesse lugar? Como que nós conseguimos chegar nesse ambiente? Porque muitas vezes o Senhor vai falar assim, eu vou fazer, mas você fala, mas como, Deus? Se a minha vida aqui, se eu não tenho condição, como que isso vai acontecer? E queridos, Deus ele não quer que você pergunte como, de que jeito, de que forma. Ele apenas quer que você tome posse das coisas que você não tem prova, você não tem vestígio e você não consegue ver. Por muito tempo eu não entendia como funcionava esse mecanismo, amém? Não entendia. Mas eu entendi o dia que eu vi Jesus falando para os discípulos, pega a visão, essa casta só sai com jejum e com oração. A oração ela aumenta a nossa fé, certo? Mas o jejum aumenta o nosso odre espiritual. E quanto mais o nosso odre espiritual estiver alargado, mais de Deus tem dentro de nós. Quanto mais espiritual formos, menos almáticos seremos. Quanto mais celestial formos, menos carnal seremos. Então, quanto maior for, queridos, pega a visão aqui, quanto maior for, tá? Quanto maior você for espiritualmente, no tamanho de busca, renúncia, maior é a sua fé. Então, o que acontece conosco depois de um período de jejum? A nossa fé cresce. Você começa a fazer coisas que você não fazia. O que acontece quando você começa um período intenso e maior de oração? Você começa a fazer coisas que você não fazia. Então hoje eu preciso que você entenda, cada um profetiza conforme o tamanho da fé. Então se eu tenho fé
de 200 ml, eu profetizo no tamanho de 200 ml. Talvez eu profetizo raso. Mas se eu tenho fé para 1000 litros de fé, eu profetizo já o mês que vem, o que vai acontecer no ano que vem, o que acontece daqui 10 anos, porque eu estou dentro dessa frequência. E o combustível para todos os dons é fé. O combustível para todo tipo de oração é fé. O combustível para toda ordem de comando, pega a visão. O combustível para toda ordem de comando é fé. Você não consegue trabalhar com os anjos numa libertação em alto nível. Você não consegue ministrar cura em alto nível. Quando eu falo em alto nível, queridos, é em massa. E para fazer isso, você tem que ter o quê? Um serviço angelical, você tem que ter um serviço à sua disposição para fazer isso. Só que você só consegue lançar uma voz de comando se você tiver a fé para fazer isso. Amém? Deixa eu achar aqui, peraí. Mateus 21, 21. Mateus 21, 21 diz assim: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Jesus amaldiçoou a figueira e o que aconteceu com ela? Ela secou, certo? Então, queridos, Jesus aqui ele está falando assim, olha, fé, vou resumir fé para você, é autoridade espiritual. Por isso Abraão foi Abraão, Jó foi Jó, Daniel foi Daniel. Queridos, a fé é uma confiança plena em Deus. A fé é crer sem duvidar. É ainda que todo mundo diga para você que não vai dar certo, que não tem jeito, que você não vai conseguir. Amém? Então, por exemplo, tem gente que fica frustrado porque eu faço a oração direcionada, não vê nada, não pega nada. E isso, queridos, são gatilhos que o diabo colocou. Você não consegue, você não dá conta. Por quê? Porque se nós conseguirmos ver na nossa imaginação, a gente já acessou. Penso, logo existo. Penso, logo manifesto. Então, se você vê nas cortes celestiais e tomar posse lá, manifesta no natural. Não é daqui para lá, é de lá para cá que tudo acontece. Amém? E quando eu falar para você de dimensões espirituais, eu estou falando de um lugar espiritual. Então, se eu vejo algo na minha imaginação, nos meus pensamentos, é porque isso já existe. Eu só preciso manifestar aqui no natural. Amém? Então, o diabo, ele vai tentar a vida inteira minar o coração das pessoas, minar as pessoas, amém? Colocando medo, colocando gatilhos, tá? Colocando, né? Uma das coisas que o diabo mais faz é o quê? Interromper os sonhos. Queridos, a pior pessoa que existe hoje é a que vive um dia de cada vez. É errado viver um dia de cada vez? Não, mas o certo seria viver bem um dia de cada vez, olhando para o futuro promissor, para as promessas do Senhor. Amém? Tem gente que não sabe nem o que vai comer amanhã, não sabe nem onde vai dormir amanhã, não sabe nem como será amanhã. E queridos, a fé é quando você consegue ver futuro. A fé é esperança. A fé é esperar algo que você não sabe como vai vir, você não sabe como Deus vai fazer, você não sabe como Ele vai operar, mas você tem porque tem convicção que Ele já está fazendo. Amém? Então, eu estou hoje nesse lugar que vocês veem de autoridade, de fé, ministro com anjos. Eu tenho um serviço hoje de anjos para mim ministrar cura, libertação muito grande. Mas eu não conheço ninguém que jejue como eu. Eu não estou me gabando não, queridos. Não conheço de verdade. Esse ano eu estou jejuando todos os dias do ano. Mas o ano passado eu devo ter feito uns 4 de 40, um de 50. Amém? Quando eu não estava fazendo de segunda a sexta e folgando no sábado e no domingo. Então, queridos, eu preciso que você entenda hoje. O jejum, ela é uma ferramenta que ela aumenta o seu nível de fé. Ela aumenta a sua consciência espiritual, ela aumenta a sua expectativa espiritual.
Então, por que tem casta que só sai com jejum e oração? Porque para certas coisas eu preciso ter um nível de fé. E para mim ter esse nível de fé, eu preciso esmagar a minha carne e esmagar a minha alma. Porque é a minha alma que tem medo. É na minha alma que Satanás colocou drives de medo, drives de gatilho, drives mentais que o demônio isso, que o demônio aquilo, que o demônio aquilo outro. E eu quero dizer aqui para você, eu tinha esses drives. E eu quero dizer aqui, eu já contei essa história. Eu queria todos os dons, mas eu não queria libertar ninguém. E no começo do meu ministério, eu queria curar, eu queria profetizar, e eu falava, não, Deus, esse negócio de libertação, deixa pra lá. Porque a minha primeira experiência com o demônio foi muito ruim. Eu estava no mundo, amém? Certo? E aí, o que aconteceu? Dentro do meu ministério, eu já te carregava a unção, eu já era ativada. Num dia, no meu ministério, a gente fez uma vigília, e ali o Senhor disse para mim que ia ter alguns endemoniamentos, e teve, eu tirei todos os demônios. E quando manifestou, eu fui ajudar ali os meus líderes a tirar todos os demônios, amém? Pega a visão aqui, queridos, tá? Pega a visão aqui. E quando ali eu comecei a fazer aquela libertação, ali o Senhor destronou o medo que eu tinha, tá? Quando eu comecei a fazer aquela libertação ali, eu entendi o tamanho que eram os demônios. E eu entendi quem eu era na presença de Deus e o tamanho do nome de Jesus. E aí eu saio daquela vigília e eu falei, Deus, é o seguinte, eu gostei demais desse negócio de tirar demônio. Eu tinha medo disso. Mas eu senti uma coisa boa demais dentro de mim. Falei, Deus, é o seguinte, eu nunca fui desse negócio de tirar demônio e sempre, falei assim com Deus, sempre fui de me esquivar, mas eu vou fazer 40 dias de jejum. E quando eu terminar esses 40 dias, você pode trazer todo tipo de endemoniado que eu tô a fim de arrancar o demônio desse povo. E, queridos, eu entrei no jejum de 40 dias. Depois desses 40 dias, brotou gente endemoniada. Brotou criança. E aí, ali no Paraná, tá? Ali na região ali onde eu morava, não tinha libertador. Então, o povo vinha de outra cidade trazer gente para me orar e tirar os demônios. E aí, o Senhor começou a colocar em mim uma fome. Queridos, eu preciso que você entenda. Antes de eu começar a operar, eu já tinha estudado, a teoria eu sabia demais, eu já tinha unção, eu já jejuava, certo? E aí quando começou a vir gente endemoniada de tudo que era lado, e eu falava, meu Deus, isso aqui é bom demais. E eu entendi o poder que é, a glória, que o Senhor traz através de uma libertação na vida de uma pessoa, amém? Então por que eu tô contando isso daqui? Porque depois desses 40 dias, o Senhor aumenta o meu nível de fé naquela área. Certo? E eu comecei a desejar libertar as pessoas. Mas o que me impedia, o que me fazia ter um certo tipo de rejeição assim? E muitas vezes ali no ministério, eu orando, eu percebia que alguém estava passando mal. E se eu desse uma ordem de comando, ia endemoniar. E muitas vezes eu omitia isso. Certo? Mas o que acontecia? A gente cresce no meio onde o diabo é isso, o diabo é aquilo, isso e aquilo outro. Então, queridos, quando nós aumentamos o nosso nível de fé, a gente precisa entender que quem oprime Satanás é o nosso estilo de vida. Quem oprime Satanás é o fogo do Espírito Santo que nós carregamos. Mas aí tem gente que fica todo o tempo assim, eu não vou entrar na oração da madrugada porque eu vou ser retalhado. Então você não vai fazer nada para Jesus, porque todo mundo é retalhado de alguma forma. Todo mundo que está fazendo o que é certo é perseguido. E a retaliação, queridos, que eles falam é perseguição. Agora, quem está orando tem autoridade para guerrear sobre aquilo. Agora, quem não está orando não tem autoridade. E o capeta vai morder mesmo o cérebro dessa pessoa. Vai morder mesmo as emoções dessa pessoa. Amém? Agora, queridos, o que eu tento trazer para vocês é que vocês entendam quem vocês são. Amém? Quem vocês são na presença de Deus.
Só que você só vai conseguir saber disso se você tiver uma fé. Porque, queridos, a fé é um combustível espiritual que faz você ter confiança naquele que te criou. Fé é confiança plena em Deus. Fé é a certeza daquilo que você não consegue ver com olhos naturais. Fé, querido, é o melhor combustível de todos. Fé, queridos, te dá autoridade para decretar. Amém? E eu preciso dizer para você, eu nunca achei que... Eu não vejo que libertação é como dom. Não, eu vejo que o Senhor hoje ele precisa de pessoas no chamado de unção, de profético. E o Senhor me habilitou em todos eles. Queridos, eu sou como um Eliseu. Eu acredito que era para outra pessoa estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas talvez a pessoa que o Senhor chamou com o DNA de profeta ou sei lá o quê, não assumiu a missão e o Senhor falou assim, vem cá, Eliseu, é você mesmo. Então, eu vejo o meu chamado como um chamado de Eliseu, certo? Então, eu não vejo que... igual, queridos, eu não nasci com o dom de profecia, eu adquiri todos os dons. O Senhor me ativou todas as coisas, conforme o que? Eu quis. Mas para a gente querer algo da parte do Senhor, a gente precisa conhecer. Então, eu só pude poder pedir dons para o Senhor quando eu estudei sobre os dons. Eu só pude falar, Senhor, eu quero ser uma libertadora quando eu entendi o que um libertador fazia. Amém? E hoje, queridos, eu amo ser uma libertadora, eu amo ser uma avivalista, eu ministro unção, eu ministro libertação, eu amo ser uma profetisa. Então eu entendi que o Senhor falou assim, olha, eu vou te habilitar em tudo que você precisar. Mas eu busquei. E, queridos, eu quero que você entenda hoje. Se você quiser ter uma vida ministerial acima da média, esteja disposto a dar para Deus tudo que Ele te pedir. E se Ele te pedir algo, dê para Ele. Deus vai nos testar de muitas formas. De muitas formas. Amém? Eu também, Bia, amo o Ministério de Libertação, porque a libertação, queridos, é o passo número 1. A igreja que tem libertação, ela cresce, ela rompe. A igreja que não tem ministério de libertação, ela fica atrofiada. Depende muito da santificação e da consagração dos pastores, porque aí essa libertação tem que vir pela unção. E se não tiver unção, não acontece. Certo? Então, por que eu tô contando isso aqui para vocês? Porque não adianta vocês desejarem fazer coisas grandes. Ah, eu quero libertar o meu familiar. Ah, eu quero levantar aqui um ato profético. Se você não tiver fé para isso, você não faz. Não adianta. Nós precisamos ter fé para executar todas as coisas. Se você lançar um decreto sem fé, ele não fertiliza no mundo espiritual. Amém? Então eu preciso hoje dizer para vocês, nós precisamos aumentar o volume da nossa fé. Que conforme, queridos, olha só, quantas vezes Jesus falou para as pessoas, a sua fé te curou. Quantas vezes Jesus falou assim, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Amém? Agora eu vou ensinar para você como você pode ter mais fé. Amém? Eu acredito de todo o meu coração. Quanto mais jejum, quanto mais a gente precisa entender, tá? Vamos lá. A gente tem o eu natural, com os seus sentimentos, as suas emoções, você, inclinado para o pecado, que é você, sua alma. E nós temos o eu espiritual, que é o homem espiritual em nós, que nos dá vida espiritual. Quanto mais o nosso espírito for alimentado, quanto maior for o nosso espírito, maior é a nossa fé. Amém? E para o nosso espírito crescer e se fortalecer, a gente precisa usar as ferramentas, o quê? Espirituais. O jejum, querido, para mim é a ferramenta mais sobrenatural que existe para mortificar a carne, a vontade da carne e a vontade da alma. Então, toda vez que eu jejuo, eu estou falando, não carne, não alma, você não vai fazer isso.
E eu estou alimentando o que? O meu espírito, certo? Então, jejum. Jejum faz você ser mais... Queridos, quem jejua sempre não está no natural. Essa pessoa está no modo espiritual todo o tempo. Queridos, prestem atenção. Quem jejua não vê as coisas de forma carnal. Vê tudo de forma espiritual. Tá conversando com alguém, já tá ali vendo que ferida que tem na alma daquela pessoa. Tá ali entrando numa loja, sentiu uma pontada na cabeça, você já tá olhando, tem algum demônio aqui, tem alguma seta aqui sendo lançada. Queridos, a pessoa que jejua, ela sente cheiro no mundo espiritual de demônios. Ela tá todo o tempo como uma antena ativada, modo on. E a pessoa que começa a ter uma vida jejuada, quando Deus traz ela pro natural, ela se sente mal, ela se sente oprimida. Quem aqui já, de repente, você estava no modo espiritual, aí de repente Deus te traz para o natural para você ver que você está na terra ainda. Aí você fala, meu Deus, é horrível ficar aqui. É como se você tivesse numa dimensão, Deus te traz para a dimensão natural. Aí você, só para você sentir, queridos, é horrível. Então, quando nós estamos vivendo, tá? Quando nós estamos vivendo nessas dimensões, ok? Sobrenaturais, porque nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós conseguimos ver tudo no âmbito espiritual. Chega alguém ali, às vezes, jogando coisas na sua cara, você fala, ixi, tem um demônio atrás dessa pessoa, o demônio tá usando essa pessoa. Só que você só vai conseguir discernir esse tipo de coisa como? Você só vai conseguir discernir esse tipo de coisa se você for alguém espiritual. Agora, se você não é alguém espiritual, como que você fica? Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Por que essa pessoa está se levantando contra mim? Porque você não consegue ver além da carne. Então, querido, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestade, domínio das trevas, as hostes do mal. Amém? Então, vamos lá. Eu preciso que você entenda hoje que você precisa se tornar uma pessoa mais espiritual do que carnal, certo? Nós seremos carnais pelo resto da vida até estarmos aqui no Cronos, certo? Só vamos deixar de ser carnal o dia que Deus nos tirar daqui. E o que é ser carnal? É ter fome, é ter vontade das coisas aqui, é normal, é comum, certo? Ok? Mas essa fé, para ela ser aumentada, agora eu vou ensinar você aqui e eu quero que você anote. Anote. Jejum eu colocaria aí em primeira instância. Pastora, por que não oração? Porque às vezes você não consegue ter uma vida de oração. Você jejua, você passa a ter vida de oração. Tinha gente que não conseguia acordar para a oração da madrugada. Aí começa a jejuar, começa a conseguir ter força para ir para a oração da madrugada. Então, jejum, a oração, tá? A oração em línguas, queridos, também aumenta. Estar com pessoas que estão vivendo no nível de fé ou buscando Jesus. Amém? Se você sentar com uma pessoa e ela começar a reclamar, falar disso e aquilo, a atmosfera dela contamina a sua. Então, cuidado a roda que você se assenta. Amém? Outra coisa, quando, queridos, pega a visão. Quando você, pega a visão aqui. Quando você começa a aumentar o seu nível de fé, o Senhor, ele vai pedir para você começar a tirar coisas da sua vida. Então, obedeça essas coisas, essas rodas, essas pessoas, tá? Porque o Senhor, ele não quer que você misture com o profano. E tem gente que o diabo usa para matar a sua fé. Tem gente que o diabo usa para minar aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Então, por exemplo, você pega, vive uma experiência com Deus, conta para alguém, essa pessoa te critica, aí você fica mal. Para de contar para essa pessoa. Ok? Mas, por exemplo, o dia que eu vejo que eu tô um pouco abalada, porque tem dias que a gente tá assim, vulnerável. Principalmente a mulher quando vai menstruar, né? Ou, enfim. Pegue lá, tem dias que eu estou assim um pouco vulnerável, eu pego o dia para só escutar aqueles testemunhos rápido. E ali o Senhor já aumenta a minha fé.
Então, queridos, escutar testemunhos, geralmente quase todos os testemunhos são carregados de unção. Quando eu começo a escutar testemunhos, eu começo a me lembrar do que Deus fez ou ainda está fazendo. E eu começo a falar assim: Satanás, você perdeu mais uma vez. Amém? E eu quero hoje ensinar vocês algo. Vai ter dias que o diabo vai querer confrontar sua fé. E vai querer fazer com que você desista do que você está fazendo. E queridos, não pense que foi diferente comigo. Quando o Senhor me deu uma promessa, eu comecei a buscar, comecei a jejuar. Tinha dias que o diabo falava: será que está valendo a pena mesmo tudo isso? Porque eu não tinha visto a figueira florescer ainda. Não tinha visto nenhum broto na figueira. E o diabo chegava para mim e falava assim: Larissa, será que vale a pena mesmo seguir esse Deus? Fazer esse jejum? Orar desse tanto? Não vi nada ele fazendo ainda na sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Por algum tempo você não vai ver o broto da figueira. Por algum tempo você não vai ver nenhum fruto. Mas de repente, de um dia para o outro, você não vai ver só broto. Você vai ver fruto. E você já vai ver fruto maduro. E é no de repente de Deus. Amém? É no de repente de Deus. No começo do meu ministério, e o começo do ministério não é quando você está evangelizando pessoas, é quando você está no secreto com Ele. O começo do ministério não é quando você já está nos púlpitos, quando você já está à frente de multidões, é quando você começa o secreto com Ele. E eu entendi que o começo do meu ministério não era pregando, mas era ali com Ele. Era sendo forjada por Ele. E queridos, o momento que o diabo mais vai se levantar contra você é nesse tempo, é nesse início. Porque nesse início você ainda não viu fruto. Nesse início você ainda não viu as promessas. Nesse início você ainda não viu. E aí o diabo ele vai chegar muitas vezes para você assim falando: será que vale a pena passar tanta fome assim? Será que vale a pena sacrificar tudo que você tinha lá atrás, eu te dava? E o diabo, querido, muitas vezes ele vai te tentar, ele vai fazer você chorar. Ele vai falar assim: você não tem saudade da cebola do Egito? Você não tem saudade das especiarias lá do Egito? Tem certeza que você quer ficar aqui nesse deserto? Tem certeza que você quer ficar na dependência dele? Tem certeza que você quer ficar esperando algo que você ainda não viu? Tem certeza que você vai continuar nessa convicção que algo vai acontecer alguma hora? Mesmo você não sabendo como, você não vendo aos olhos humanos que jeito? E quando eu comecei o meu ministério no quartinho, porque é aí que você começa, o diabo falava assim: mas você não é nem de família, você não é nem de família pastoral. Como você vai ser acreditada? Como que você vai ser? Você não tem ninguém que te respalde na sua família. Você não vai ser, não. Você não vai ter esses dons, não. Você não vai ser isso, não. E muitas vezes o diabo falou que eu não seria. Mas uma força dentro de mim, sempre, ia lá no Espírito, e essa força vem do Espírito Santo, falava só assim pra mim: continua, tá dando certo. Continua, o diabo não incomoda projeto. O diabo não se perturba com um projeto que está em alinhamento. O diabo não tenta tocar em projeto que está em alinhamento. O diabo não vem fazer, o diabo não é afrontoso com quem está no mundo. Derai astube de gadarebai. Queridos, eu preciso dizer algo para você. Por causa que eu jejuava demais e tinha um discernimento aguçado, todas as vezes que o diabo falava para mim: não vai dar certo, alguma coisa dentro de mim falava: mas se ele está preocupado com isso, é porque ele está vindo aqui. Então, se ele tem medo, é porque já deu certo. Não vai dar, já deu. E deixa eu dizer algo aqui para você. Ainda que você não veja o broto da figueira, ainda que você não veja o vestígio disso frutificar, eu preciso dizer para você hoje: se Deus te mostrou
ainda que fosse só em pensamento, já existe, já está pronto. Ele já fez. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Tudo já aconteceu. E se o diabo está perturbado com o seu posicionamento, eu só vou pedir para você uma coisa: aumenta seu nível de fé e continua. Aumenta seu nível de fé e marcha. Aumenta o nível de fé e resista. Queridos, eu lembro o dia que eu fiz uma libertação grande. E o diabo começou a morder o meu juízo. Falando, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo? E ali o Senhor falou para mim e me respondeu: já valeu toda a pena. Já valeu todo o sacrifício. E eu quero que você entenda, o maior sacrifício quem fez foi o Messias. Isso que nós estamos fazendo não é nada. Então, queridos, quando o diabo vem falar para você, olha, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, isso é muito para você, eu preciso que você entenda algo. O de repente de Deus, a gente não sabe como ele faz. Está na incumbência dele. Apenas continue marchando, ainda que a figueira não floresça. Ainda que esteja doendo, marche. Ainda que você não veja que porta e que jeito ele vai abrir, continue caminhando. O mar se abre quando Moisés começa a marchar. As águas do mar ali são feridas quando os primeiros sacerdotes pisam ali na água do mar vermelho. E o mar, queridos, ele não abre dos sacerdotes para lá, mas ele começa a se abrir de lá para cá. E isso mostra para mim que primeiro as coisas acontecem nas cortes celestiais, para primeiro vir aqui para as cortes naturais. Então eu preciso hoje que você entenda. Se você não tiver fé, você não consegue continuar. Se você não tiver fé, você não dá conta. Então, queridos, para de escutar Satanás através das mídias, através de TikTok, através desse amigo endemoniado que só vem na sua casa para contaminar o seu coração. Se você quer ter uma fé inabalável, coloca a gente inabalável do seu lado. Escuta coisas inabaláveis. Escuta coisas grandiosas que Deus fez ou está fazendo. Quer entender quem é Deus? Quer conhecer e ter confiança nele? Leia a Bíblia. Porque quando eu vejo o que Deus já fez, eu ainda tenho convicção que ele está fazendo e ele vai continuar fazendo até o fim dos tempos. Então, queridos, vamos parar de ficar distraídos. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo hoje, ele usa de distrações. Todo o tempo. Queridos, é lícito a gente assistir um filme. É lícito a gente entrar numa rede social, é lícito. Mas não é lícito, queridos, você ficar uma noite inteira maratonando uma série. Aí você fala, eu não dou conta de entrar na oração da madrugada, mas você maratona uma série inteira numa madrugada. Porque para isso o capeta te dá força. Para isso o capeta te dá força. Mas quando você começa a se levantar para buscar Deus, há uma força antagonista contra você, para que você não consiga ter resistência nessa busca. Porque o diabo sabe que nessa busca, você aumenta o seu nível de fé, aumenta a sua patente espiritual, aumenta aquilo que você carrega. E eu quero levantar nessa geração pessoas que sabem quem são na presença de Deus. E pessoas que serão opressoras de Satanás. Serão pessoas que vão andar com chicote espiritual na mão. Cravejado de espinhos. Para atordoar Satanás e demônios. Queridos, eu preciso que vocês entendam quem vocês são nas regiões celestiais. Eu preciso que vocês entendam quem vocês nasceram para ser. Para com essa conversa. Ai, a retaliação. Ai, o diabo. A pessoa que fala isso, ela não tem revelação de quem é Jesus. Ela não tem revelação de quem é Deus. Ela não tem revelação que o Espírito Santo habita dentro dela. E é Satanás que tem que ter medo desse fogo que habita dentro dela. Então, queridos, vamos hoje sair de Nárnia, desse mundo daqui. Vamos viver nas cortes celestiais.
vendo quem nós somos. Fecha teu olho, se veja com uma armadura de um general e fala: Senhor, eu bato continência hoje novamente para o Senhor, eu me coloco à disposição para expulsar demônio, para conquistar território, para profetizar, para orar, para ganhar uma alma para o teu filho Jesus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, mas sem fé você não dá conta, porque sem fé, queridos, todo o tempo o diabo vai tentar te dominar. Então vamos lá. A fé, uma fé inabalável, torna uma pessoa inabalável. Queridos, uma fé inabalável, a pessoa não olha qualquer comentário, não se aflige por qualquer fofoca, porque essa pessoa sabe quem é. E por que sabe quem é? Porque tem confiança plena no Pai. Tem confiança plena naquilo que ela foi predestinada a fazer. E eu preciso que você entenda, uma pessoa que jejua demais, ela deixa de ser almática. Uma pessoa que começa a ter uma vida inabalável com o Senhor, ela para de ser chorona, sentimentalista. E ela começa a ser o quê? Alguém dura na queda. Ou duro na queda. E é exatamente isso que o Senhor precisa de nós. Queridos, nós estamos vivendo hoje numa geração que tem medo de demônio. Queridos, vocês não têm noção. Eu gostaria que vocês tivessem a primeira experiência de vocês e vocês entendessem o fogo que vocês carregam. Os demônios, eles gritam. Eles ficam atormentados. O que nós carregamos, queridos, não é qualquer coisa. É o Espírito Santo dentro de nós. Então, a partir de hoje, alimenta o teu homem espiritual. Alimenta a tua parte espiritual. Alimenta isso. Queridos, não é fácil. Mas eu preciso hoje que você entenda. Ainda que você não veja nada acontecer, ainda que você não tenha vestígio de nada, se Deus te mostrou, é porque já aconteceu. Se Ele te mostrou, já aconteceu. Se Ele te mostrou, já existe. Apenas continue. Isso é obrigatoriamente. Querido, se você estiver na posição e você já viu algo da parte de Deus, é obrigado a andar atrás de você, percorrer atrás de você. Eu preciso que você entenda isso hoje. Então, queridos, hoje eu nem fico muito preocupado com promessa, por Deus realizar promessa, porque quando eu vejo as promessas estão acontecendo. Porque quando eu olho para o alvo, que é Cristo, todos os dias e faço o que Deus está pedindo para mim fazer, as promessas, elas são obrigadas a se cumprirem em mim, porque eu estou dentro do caminho que o Senhor me ortogou. Amém? Então, queridos, se você se vê lá fazendo algo. Então, quando no meu começo do meu ministério, eu via eu ministrando para um monte de gente. Eu fechava meus olhos e eu me via ministrando e o povo caindo. E naquele tempo eu não tinha nem unção nenhuma. E eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou ter mesmo isso? Mas eu falava, se eu já vi, eu já acessei. E eu preciso que você entenda, tá? Tudo que você conseguir ver com os teus olhos, com a tua mente, certo? É porque já existe. E se você estiver nos caminhos do Senhor, Ele vai cumprir. Mas deixa eu falar algo hoje aqui para você. O cumprimento de tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas depende muito de renúncias que Ele vai pedir para nós fazermos. Mas você precisa que o caráter seu seja moldado nesse caminho também. E muitas vezes o Senhor vai te pedir coisas malucas para fazer. Lembra que eu conto para vocês no meu testemunho, no começo da minha caminhada com Deus, o Senhor pediu para mim excluir todas as minhas fotos. É uma coisa maluca, por que você vai destruir todas as fotos? Porque o Senhor, Ele queria começar uma história nova comigo. E Ele queria agora que eu começasse a fotografar e filmar os lugares que Ele estaria comigo. Porque todos esses outros países, essas outras viagens, Ele não estava comigo, eu não estava debaixo da sua presença. Certo? Então, exatamente, Bruna, a prensa do Senhor. Tem gente que quer viver o propósito, mas não quer viver a prensa. E, queridos, a prensa do Senhor, ela é genuína. A prensa do Senhor, ela é sobrenatural. E ela é necessária para que a gente tenha o quê? A nossa ruptura.
Então, queridos, se Deus pedir algo para você, você tem que quebrar. Você tem que lutar contra aquilo. Sabe aquela história de que Jacó lutou com o anjo e Deus trocou o nome dele? Quem lembra disso? Jacó lutou com o anjo e Deus mudou o nome dele. Quando eu vejo essa passagem, eu vejo que muitas vezes a presença de Deus vai lutar com alguma personalidade nossa ou com alguma área das nossas vidas. Amém? Para que a gente possa romper naquilo. Amém? Então, por exemplo, na minha vida, queridos, o Senhor teve que me trabalhar demais. O Senhor teve que me forjar demais. Amém? Porque eu me importava muito com a minha reputação. Me importava muito com o que as pessoas achavam de mim. E quando você vai viver esse evangelho genuíno, puro, verdadeiro, você tem que abrir mão do que qualquer pessoa pensa de você e fazer exatamente o que Deus está te pedindo. Porque você vai ser perseguido por religioso, por gente, por qualquer pessoa. Amém? Então essa foi uma área, certo? Que eu tive que guerrear. Como meu esposo teve áreas que ele teve que guerrear, como a escassez. Ele teve que lutar contra isso para ele viver uma prosperidade que vem do Senhor. E queridos, muitas vezes a gente cresce debaixo de coisas que não combinam com a promessa que o Senhor quer nos estabelecer. E se nós, dentro dessa jornada, não lutarmos e abrirmos mão, o Senhor não troca o nosso nome. Amém? É só Israel, queridos, é só quando Jacó se torna Israel que se toma a promessa. É só quando, pega a visão, é só quando Jacó se torna Israel que se toma a promessa. Então hoje eu preciso que você entenda, dentro da caminhada você precisa todo dia aumentar o seu nível de fé. Tudo que você coloca nos teus ouvidos, as pessoas que você se assenta, vai fazer parte disso. Não adianta, queridos, tá? Não adianta você querer viver as promessas do Senhor com as mesmas pessoas do seu passado. Não adianta você querer viver as promessas do Senhor com os mesmos hábitos do passado. Não adianta você querer viver o novo de Deus fazendo as mesmas coisas de antes. E quando o Senhor começou a mudar a minha história, eu comecei a fazer tudo diferente. Eu comecei um estilo de vida diferente. Eu comecei uma alimentação diferente. Eu comecei uma rotina diferente. E o Senhor, Ele quer fazer isso hoje, na minha e na sua vida, ainda de forma mais intensa. E o Senhor, Ele falava para mim, tem muita gente ainda que não viu o broto, o vestígio daquilo que eu vou fazer. Mas não significa que eu não vou fazer, eu vou fazer. E queridos, muitas vezes Deus não nos permite ver nada para a gente ter convicção e crer nele de todo o coração que ele está fazendo. Amém? Então eu preciso que você entenda, o seu ministério começa no secreto. Aquilo que Deus te mostrou grande começou quando você se entregou verdadeiramente para Jesus. Se você, e queridos, eu preciso dizer isso aqui para você. O primeiro passo no ministério com Deus é a sua libertação pura, genuína e verdadeira. E essa libertação, eu te garanto, ela não é rápida. A gente tem um primeiro nível de libertação, onde a gente sai dos pecados principais. E depois a gente vai ter libertações mais profundas, que aí vai ser dentro do caráter, que Deus vai começar a trabalhar no profundo, no escondido, às vezes coisas que nós não sabemos que está dentro de nós. Amém? E sempre o Senhor vai estar nos libertando. Mas para viver esses níveis de libertação, você tem que buscar santidade todos os dias. E santidade, queridos, não é você ser um anjo ou a quarta pessoa da Trindade, não. Santidade é um relacionamento todos os dias com o Senhor. É um relacionamento todos os dias com o Senhor. Amém? Então não adianta você querer. Tem muitas pessoas que até começam a viver seus ministérios, mas estão meio libertos. Meio liberto cai em prostituição, meio liberto vende assunção, meio liberto, querido, não é liberto completo. Quantos pastores, líderes ou pessoas você vê que divorciou, você vê que adulterou, você vê que fez isso, fez aquilo outro?
Quando a gente anda debaixo de um alinhamento santo com o Senhor, você já não faz mais o que você quer. Você faz o que Deus está pedindo. Você faz o que Ele está mandando você fazer. Amém? Então hoje, em nome de Jesus, eu preciso que você entenda, nós não temos muito tempo para fazer o que nós queremos. Então se posiciona hoje na sua vida espiritual, entenda que seu ministério já começou. E às vezes, querido, o seu ministério é ser um grande empresário para ser um mantenedor de coisas. Nem todo mundo é para o púlpito, nem todo mundo, querido, é para cantar, mas muita gente, querido, é para o serviço no reino. O seu ministério começa quando você dobra o seu joelho. O seu ministério começa quando você começa a ser liberto. Porque ali você está no modo preparação para viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Então hoje eu quero que vocês de verdade façam uma análise na vida de vocês. Para de se assentar em qualquer mesa. Para de ficar perdendo seu tempo conversando qualquer coisa. Nós não temos mais tempo para perder. O Senhor, Ele está nos chamando para confiar nele. E a confiança só vem com um alto nível de fé. E esse alto nível de fé só vem com um estilo de vida diferente, santo, puro, genuíno, verdadeiro. Querido, a fé só vem quando você tem um estilo de oração, de vida de oração. A fé só vem quando você escuta coisas que edificam seu ouvido. Queridos, é tão bom quando nós sentamos entre líderes e a gente só fala de reino, só fala disso, só fala daquilo, só fala daquilo outro. Isso edifica tanto a gente. E aí chega uma época que você não tem mais outro assunto. É triste isso, queridos, por um lado, que você não consegue mais, você não tem prazer de conversar outro tipo de coisa, a não ser de prospecção em crescimento na área com Deus. Você não tem mais vontade de falar das coisas desse mundo. Você só quer o quê? Falar de Jesus, falar de um testemunho. Amém? Então, em nome de Jesus, eu preciso hoje que você entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser um cara muito espiritual, uma mulher muito espiritual. Você pode saber tudo de teologia, mas sem fé não há operação de nada. A fé é o combustível de todos os dons. A fé é o combustível de toda pregação. Queridos, quando eu tenho fé, eu me deixo levar pelo Espírito Santo. Mas se eu não tiver fé que o Espírito Santo vai entrar e vai me usar, não funciona, amém? Então hoje nós precisamos entender que se a gente não alimentar o Espírito, a gente não mantém nossa libertação, a gente não cresce na pregação, a gente não cresce nos nossos dons, aqueles dons que o Senhor colocou sobre nós, amém? Então eu preciso hoje que você se posicione mais, amém? Vamos aprender a ser seletivos. E não é ser, queridos, melhores ou maiores. Não, eu não sento em qualquer lugar. Eu não converso qualquer assunto. Eu não perco meu tempo conversando potoca com qualquer pessoa. Amém? Então eu preciso hoje que você entre nesse lugar de se ser um kadosh, ser separado. E eu, queridos, eu me dou hoje esse direito e eu me coloco nesse lugar hoje, porque aquilo que eu carrego é valioso, ele não é para ser dado para qualquer roda, para qualquer lugar, a não ser que essas pessoas queiram e me chamem ali por aquilo que eu carrego. É muito diferente você estar numa roda que você não pode manifestar o que você carrega. É muito diferente uma roda que deseja que você esteja ali para manifestar o que você tem. Certo? Então hoje eu preciso que você entenda. Vamos ser seletivos. Vamos ser, queridos. Amém? O que é prospecção no Espírito? É quando você vê a vontade de Deus. É quando você vê aquilo que Deus quer. É quando você vê o que Deus quer fazer. Amém? É quando você mostra, é quando Deus mostra para você em espírito o lugar que Ele quer colocar você. E o que Ele quer que você faça. Não é nem a sua vontade, é a vontade dEle dentro de você. Essa é a prospecção espiritual. Amém? Mas você só vai conseguir
tá? Viver o que Deus quer quando você estiver nele e ele estiver em você. Porque se você estiver na alma, querido, se você estiver na carne, você sempre vai querer fazer a sua vontade, o seu gosto. E eu preciso dizer algo aqui pra você. Quando você está em Cristo, você perde a sua vontade, você perde aquilo que você queria fazer. E aquilo que você queria fazer deixa de importar. Deixa de ter sabor. Porque agora você dá mais valor do que as coisas do reino, as coisas do Espírito. Amém? Certo? Então eu preciso que você entenda algo. Ainda que a figueira não tenha broto, ou às vezes ainda que a figueira esteja seca, não tenha nem folha, eu preciso que você entenda, ele já fez. Você só precisa esperar na posição que ele te pediu para ficar. E crer de todo o coração que a figueira vai sair folhas verdes, vai sair broto, vai gerar frutos e bons frutos, amém? E você vai colher 30, 60, 90, 100. Ainda que você não veja como, de que forma, eu preciso que você entenda, só espere. Aumenta a sua fé, comece a agradecer por coisas que você tem e por coisas que você ainda não tem. Ontem eu estava no shopping ali, fui ver o The Chosen, saiu, né, amor, os novos capítulos. E teve uma hora ali, o apóstolo estava pegando um cappuccino e eu estava dando uma volta olhando uns colchões que estavam no mostruário. E ali eu falei, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor Deus, porque hoje é domingo, eu estou aqui, eu vim ver um filme. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigada, Deus, pela roupa que eu visto, pelo calçado que eu tenho. Queridos, eu não sei você, mas eu agradeço por coisas assim. Por coisas que talvez você nem se atenta em agradecer. E eu agradeço também por coisas que eu ainda não tenho. Como se eu já tivesse. E eu preciso que você aprenda hoje a agradecer por coisas que você tem, por coisas que você não tem. Começa a agradecer por tudo aquilo que você já viu. Não chegou ainda, você não sabe nem como vai chegar. Mas começa a agradecer. E quando alguém te perguntar, você fala assim, eu já tenho isso já está pronto. E eu vou acessar daqui uns dias, no físico. Mas eu já acessei nas cortes celestiais. Isso é a quarta dimensão. Amém? Então eu preciso que você aprenda que a gratidão é o acelerar das promessas. Escreva aí, a gratidão é o acelerar das promessas. Quando eu sou grata por coisas pequenas. Queridos, eu tenho o privilégio de ter uma funcionária uma vez por semana aqui para limpar minha casa. Eu glorifico a Jesus em poder pagar ela. E eu falo, Deus, obrigada, Senhor. Porque eu não preciso me desgastar com casa e eu posso viver somente para o seu reino, fazendo as outras coisas, e eu não fico preocupada com lavar banheiro, com isso e aquilo. Tem alguém que o Senhor preparou para cuidar da minha casa. Glória a Jesus. Queridos, eu preciso que você entenda que tudo que está na sua vida foi Ele que liberou. E quanto mais grata eu sou a Deus por tudo que eu tenho, eu glorifico direto a Deus pela vida do meu esposo. Eu falo, Deus, obrigada por esse marido maravilhoso. Obrigada, Deus, por esse meu esposo que é carinhoso, que é compreensivo. Obrigada, Deus, por esse homem. Eu glorifico a Deus. E talvez você só tenha murmurado contra o seu esposo, você só tenha desejado o mal dele. Eu preciso que você entenda, queridos, que a gratidão, ela acelera tudo. A gratidão, ela acelera tudo. Em nome de Jesus, amém? Então hoje eu preciso que você entenda isso, ok? Eu preciso que você entenda que a gratidão é a convicção de coisas que você já tem, mas ainda não tomou posse fisicamente. Seja grato por tudo que você ainda não tem. Seja grato por tudo que você ainda não tem, amém? Seja grato por tudo que você ainda não acessou. Mas também faça a sua parte. Porque a ação, ela é poderosa. Então, se Deus disse para você que você vai ser próspero, começa a trabalhar e arruma um empreendimento para você. Deus falou assim, olha, eu vou te prosperar. Se Deus falou que vai te prosperar, se você começar a vender água no semáforo, você prospera por isso. Se Deus falou que vai te usar para evangelizar, se você começar a pregar no seu trabalho, você ganha alma lá. Querido, se Deus já falou para você que vai fazer qualquer coisa, você precisa começar.
Exatamente, Jana, a gratidão revela caráter. Querido, se tem uma coisa que eu sou é grata. E eu sei agradecer. Amém? E eu preciso que você hoje aprenda a agradecer a Deus. Agradeça as pessoas que te dão conhecimento. Agradeça as pessoas que passaram pela sua vida. Agradeça, queridos, os seus líderes antigos espirituais, os seus professores. Agradeça todos o seu pai e sua mãe que te ensinou. Amém? Então eu preciso hoje que você entenda. A fé, queridos, é o combustível que vai fazer com que você consiga chegar no lugar que Deus falou para você que você precisa chegar. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé você se torna um murmurador. Sem fé você tá todo o tempo reclamando. Sem fé você coloca a culpa em Deus toda hora. Sem fé você não vê expectativa. Você só fica vivendo um dia de cada vez. 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 Então vamos lá. Se Deus falou, tá falado. Mas você precisa fazer a sua parte. Amém? E nós precisamos fazer a nossa parte. Então, o que é a sua parte? Se Deus falou que você vai pregar, começa a pregar. Se Deus falou que você vai ser um grande libertador, começa a adquirir entendimento, estudo para você se tornar esse grande libertador. Se Deus falou para você que Ele vai te levar para as nações, já começa a tirar no seu passaporte, já começa estudando uma outra língua. Amém? Então eu preciso que você entenda isso hoje. Tudo isso faz parte. Amém? E eu muitas vezes, querido, tive vontade de desistir. E dependendo da batalha espiritual que eu passo, ainda tenho vontade de desistir. Vontade é uma coisa. Todo mundo pode ter vontade de muitas coisas. Mas eu não tenho mais o direito de desistir. Me foi tirado. Chegou um momento no meu ministério que eu provei tanta da unção do Senhor. O Senhor falou assim, a partir de hoje você não pode mais voltar para trás. A partir de hoje você não pode mais retroceder. Vontade de desistir é uma coisa, mas você precisa entrar nesse lugar de não ter mais o direito de desistir. Senhor, eu posso ter vontade de desistir, eu posso estar desanimada hoje, mas você sabe que eu não arredo o pé, né? E deixa eu contar aqui um segredo meu para você. Toda vez que eu estou vulnerável, e todo mundo fica, em algum momento, dependendo de alguma batalha que você esteja passando, eu preciso que você entenda algo. Cansado, vulnerável, não tome nenhuma decisão, não converse com ninguém, desliga seu celular, come uma coisa bem gostosa, ou sai para comer algo e dorme. Depois que você acordar, você está com a energia restaurada. Amém? Muitas vezes, queridos, a gente se cansa, o diabo aproveita do nosso cansaço, começa a lançar dardos inflamados sobre nós e fazer com que a gente desista, ou que a gente, às vezes, alguém está atormentando o nosso juízo e você tem que responder alguém ou tomar alguma decisão. Em vez de parar, você descansa. Come alguma coisa gostosa, sai para assistir um filme, sai para dar uma volta no shopping, distrai sua cabeça, deixa tudo o que você está fazendo. Eu faço isso. Eu desligo meus 2 celulares. Eu vou comprar alguma coisa, eu vou comer alguma coisa gostosa. Agora não, né? Mas, enfim. Toma um banho quentinho, vai deitar. Chamo, né? O marido para dar uma volta, vamos passear, vamos fazer alguma coisa. Então eu preciso que você entenda, tá? Entenda isso. Se você está cansado, se você está vulnerável, aprenda a descansar. O descanso, querido, restitui nossa mente. O descanso restitui tudo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, era exatamente isso que eu estava hoje querendo trazer para você. Ainda que a figueira não tenha broto, Deus já floresceu ela nas cortes celestiais. Deus já frutificou ela. Só continua. Continua. O diabo, ele não atormenta quem não está em alinhamento. O diabo, ele não tenta, ele não persegue quem é dele, quem está no muro. O diabo, ele só persegue quem está na posição.
O diabo só persegue quem está fazendo o que agrada a Deus. Esse é o termômetro. Se está sendo perseguido, está difícil, só continua, porque você está no caminho certo, a porta é estreita. Nós vamos viver dias maravilhosos na presença de Deus, mas a porta é estreita e difícil de permanecer nela. Amém? Glória a Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada, recalcada, sacudida, né? Em nome de Jesus. Amém? É igual o irmão falou aí. Querido, agora deixa eu falar a última coisa para vocês. E eu peguei isso para minha vida. A gente vai ser perseguido, criticado, difamado. Toda vez que alguém fizer isso contra você, olha quem é essa pessoa que está jogando pedras em você. Busque o fruto dela. Ignore toda árvore que não tem fruto. Ignore toda vida que não está na posição com Deus. Queridos, você nunca pode acatar nada que vem de baixo. Agora, se for uma pessoa que tem frutos, uma pessoa que às vezes está te exortando, e de verdade ela tem fruto, tem pessoas, ela tem fruto, aí você escuta ela. Mas eu preciso que você entenda que se essa pessoa que atira pedras em você não tem fruto, ignore o que ela está falando. Não gaste a sua energia pensando, certo? E tenha certeza absoluta, o diabo está usando essa pessoa para te perseguir, para te caluniar, para difamar você. Amém? Então, exatamente, não vai sobrar um. Porque você sabe por quê, querido? Porque uma pessoa que tem fruto como eu, porque eu sei o tanto de fruto que eu tenho. Você acha que eu perco meu tempo para criticar alguém? Você acha que eu perco meu tempo para perseguir alguém? Queridos, eu estou aqui, de olho no alvo. De olho naquilo que Deus está me chamando para fazer. Eu não tenho tempo, queridos, de perder o meu tempo com ninguém, não. Eu não tenho tempo, querido, de ter inveja de alguém. Não tenho tempo de criticar alguém. Não tenho tempo de olhar o que o fulano, o que o Beltrano está fazendo. Porque, queridos, o meu tempo é para focar no meu propósito. Então eu quero que você entenda, se tem alguém focando em você, no seu propósito, é porque ele nem sabe o propósito dele, não é uma árvore que tem bons frutos. Aprenda isso hoje, certo? Entenda isso hoje em nome de Jesus, ok? Então que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana poderosa. Hoje nós temos culto às 19 horas. Eu vou falar sobre libertação em alto nível. Eu vou falar sobre, como que a gente se levanta para ser um libertador em alto nível, certo? É algo formidável, algo sobrenatural. Eu espero vocês às 19 horas. Para você entrar no grupo, clica no link aí da bio. Tá lá, entrar no grupo do Telegram, certo? Vai ser poderoso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.